Considere uma borboleta pousada em uma parede. A sua posição em relação à parede pode ser dada pelas coordenadas lidas em um sistema de eixos cartesianos ortogonais associados à parede, conforme mostra a figura. Observe que a borboleta pode movimentar-se livremente no plano da parede e até mesmo sair dela. Não sabemos de antemão qual a trajetória que ela vai seguir, mas se ela se movimentar no plano da parede, sempre poderemos dar a sua posição por meio de uma abscissa x e de uma ordenada y. Quando a trajetória a ser descrita por uma partícula for conhecida de antemão e tivermos acesso a ela, poderemos dar a posição da partícula em relação à própria trajetória, dispensando o sistema de eixos. Veja como isso pode ser feito. Suponha, por exemplo, que uma partícula vai descrever a seguinte trajetória. Vamos anotar sobre a trajetória um ponto arbitrário, que chamaremos de origem, representando pelo ponto O. Em relação a esse ponto, será dada a posição de uma partícula. Em seguida, vamos marcar alguns trechos de, por exemplo, 1 metro a partir da origem. Desse modo, a posição do ponto A é dada por mais 2 metros, o que significa que A se encontra a 2 metros do ponto da origem, medidos ao longo da trajetória e na região das posições positivas. Dizemos que o espaço do ponto A é mais 2 metros e o representamos assim. SA é igual a mais 2 metros. Já no ponto B, o espaço é menos 1 metro, significando que o ponto B se encontra a 1 metro da origem, medido ao longo da trajetória e na região das posições negativas. SB é igual a menos 1 metro. Assim, podemos dizer que o espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Posição esta dada pelo comprimento do trecho de trajetória compreendido entre a partícula e a origem, isso acrescido de um sinal positivo ou negativo, conforme a região em que ela se encontra. Vamos também atribuir uma orientação a essa trajetória. Mais um detalhe. Observe que a orientação da trajetória indica o sentido dos espaços crescentes. Por uma questão de simplificação, é como usarmos a expressão sentido da trajetória, em vez de sentido em que a trajetória está orientada. Para ilustrar essa ideia do espaço no nosso cotidiano, observe esta fotografia que foi tirada no instante em que o automóvel estava no quilômetro 444 de uma rodovia. Nessa situação, podemos afirmar que seu espaço S era igual a 444 quilômetros, o que significa que ele estava a 444 quilômetros do quilômetro zero, em outras palavras, do marco zero da rodovia medidos ao longo dela. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.